Então, meninos, nós vamos iniciar. É, já são 6h02 e o professor Renan ele tem um compromisso posteriormente, então, para não atrasar muito, nós vamos tentar manter os horários. Primeiramente, né, é com grande satisfação que a gente está recebendo hoje o professor Renan. Ele é uma das vozes mais relevantes na interface do direito e da diversidade no Brasil e proporciona, né, um debate muito amplo sobre os direitos LGBTQIA+. O nosso coordenador, o professor Rafael, ele não pôde estar presente hoje, mas ele gravou um curto vídeo para fazer a apresentação e para agradecer novamente pela sua disponibilidade e pela presença, professor. Muito obrigada. O Moisés vai passar. Obrigada. Eu vou transmitir o vídeo. Um minutinho, por favor. Eu só estou aceitando as últimas pessoas que pediram para entrar, porque depois que passar o vídeo vai ser mais difícil. Com grande satisfação. Vocês ouvem? Uma boa noite a Sim. todos. É com grande satisfação que o grupo de pesquisa em autocomposição e justiça comunitária, o nosso GEPAJU, ele dá início a esse encontro, um encontro importante, porque é um encontro que se propõe a ser não apenas uma conferência, mas um espaço de diálogo, um espaço de escuta, um espaço de reflexão sobre um tema que é muito importante e muito urgente, porque trata de um tema profundamente humano. Os direitos LGBTQIA+, e os seus percursos no passado, no presente e no futuro. Então, hoje nós temos a honra de receber o professor Renan, que tem uma trajetória intelectual, política e acadêmica muito interessante, e que é uma referência no campo dos direitos humanos e das lutas pela igualdade e pelo reconhecimento. O professor Renan, olhando aqui, ele é advogado, escritor, pesquisador, docente da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele atua em áreas que envolvem, né, não apenas as instituições judiciais de cidadania, mas também como professor permanente do mestrado em Relações Internacionais, Estudo Sul Global. O professor Renan também é coordenador do Núcleo Transunifesp e presidente do Grupo de Trabalho de Memória e Verdade LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, nós temos, meus queridos e queridas, que a produção do professor Renan, a produção acadêmica, a produção literária, ela expressa de forma bastante rica em artigos, em livros, e eu destaco algumas obras, como, por exemplo, a obra Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT. Também destaco, né, Movimento LGBT+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Então, essas obras, elas constituem uma contribuição fundamental para nós compreendermos essas intersecções entre direito, poder, identidade, bem como as marcas das resistências diante da violência institucional, diante da violência simbólica que atravessam a história brasileira. Mas esse encontro de hoje é mais do que uma celebração de trajetórias, mas é também um convite à problematização. Porque quando a gente reflete sobre os direitos LGBTQIA+, nós somos instigados a pensar como o direito, esse mesmo instrumento que tantas vezes foi usado para excluir, punir, silenciar, mas como que o direito ele pode se tornar um meio de reconhecimento, um meio de reparação, um meio de emancipação? Né? Porque o passado nos lembra das lutas, aquelas lutas travadas muitas vezes sob regimes autoritários, né, do apagamento das vozes dissidentes, da dor de uma cidadania negada. O presente, ele já nos convoca para a vigilância, para a ação.
Diante das novas formas de violência, diante das disputas, né, de narrativas, alguns retrocessos que ainda ameaçam a dignidade humana. Mas também nós temos que olhar para o futuro, né? E esse que estamos todos ajudando a construir. Esse futuro exige de nós coragem ética, imaginação política, coragem para romper silêncios, imaginação para sonhar um mundo em que o direito não separe, mas o direito una, né? Um mundo em que a justiça não puna, mas a justiça repare. Um mundo em que o respeito ele não seja uma exceção, ele seja uma regra. Então é justamente esse horizonte que o GEPAJU ele se situa no nosso grupo de pesquisa. É um espaço de diálogo, é um espaço de autocomposição, ele é comprometido com essa construção de uma justiça mais próxima das pessoas, das comunidades e das suas realidades concretas. E aí, nós vamos discutir hoje os direitos LGBTQIA+. Nós reafirmamos também a nossa crença em uma justiça comunitária, inclusiva, humanizadora, uma justiça que reconhece a pluralidade dos sujeitos, uma justiça que valoriza as múltiplas formas de ser, as múltiplas formas de existir. Por isso, professor Renan, a sua presença aqui conosco, ela não é apenas uma honra, mas ela também nos inspira, porque a sua trajetória para nós, ela é um testemunho de que é possível aliar o rigor acadêmico com a sensibilidade humana, né? Aliar a crítica teórica com a militância ética e o pensamento ao compromisso com essa transformação social. Então, em nome do grupo de pesquisas em autocomposição e justiça comunitária, o nosso querido GEPAJU, eu agradeço imensamente por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco as suas reflexões e por fortalecer com sua presença esse espaço de construção coletiva do saber. Eu agradeço também a todas e todos os participantes que se somam a nós nessa noite, estudantes, docentes, pesquisadores e pesquisadoras que mantêm viva essa chama da reflexão crítica e da esperança ativa. Seja muito bem-vindo, professor Renan. É uma grande alegria, uma grande honra tê-lo conosco nessa caminhada de escuta, nessa caminhada de diálogo e nessa caminhada de construção da justiça. Um abraço forte. Obrigada, professor. Nesse sentido, então, a gente passa a palavra para o professor Renan Quinalha. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Uma alegria estar aqui com vocês. Quem quiser abrir a câmera também para eu ver vocês melhor aqui, vou ficar feliz, que é sempre bom ver a carinha de vocês aí nesses quadradinhos. É uma alegria poder estar aqui fazendo essa conversa hoje. Agradeço ao convite, agradeço as palavras também gentis aí do professor Rafael. Eu queria trazer, né, nessa exposição aqui, uma conversa sobre direitos LGBTI+, pensar um pouco dessa trajetória. Acho que a ideia é que a gente tem 1h e até às 19h, talvez falar uma meia hora apresentando isso, e a gente poder também abrir para dúvidas, questões e uma conversa aí no tempo final com vocês. Todo mundo aqui é estudante de direito? Levante as mãozinhas quem é estudante de direito aqui. Então, não todo mundo. Acho que tem pessoas de outras áreas aí, né? Manda no chat quem é de outra área, quem está estudando, de onde quer, tem historiador, Matheus ali. Só para eu decidir aqui melhor essa abordagem, enquanto eu quero fazer uma breve apresentação aqui, compartilhar a minha tela, assistente social, também o Kleber, arquiteto, advogado, o que mais? Serviço social, legal. Eu vou compartilhar aqui só a tela, quando vocês mandam aí. Bibliotecário também, bacana. Acho que tem gente então de várias áreas, mas queria só mostrar aqui uma apresentação inicial. Não vou usar a apresentação em si, mas queria trazer para vocês um pouco, né, dessas obras. Foram mencionadas algumas pelo professor Rafael, mas nesses últimos anos eu tenho me dedicado a escrever sobre memória, sobre história,
e também sobre os direitos da população LGBTQIA+. Aquele primeiro livro ali, o azul, né, o Direitos, ele está especificamente no campo mais jurídico, ficou ali ruim, a coisa está sobreposta, né, a data é de 2024, ele é do ano passado. Os outros são livros mais históricos, mas todos eles com uma dimensão de debate de cidadania dessa população, né. E eu tenho tentado também, para além de uma produção mais tradicional, dentro da universidade, eu tenho tentado dialogar com a sociedade, ou seja, de tentar ampliar os debates sobre gênero e sexualidade, que é um tema que é bastante sensível, né? Então, desde CNN, que eu tive uma coluna por 1 ano e meio como especialista na CNN, Papo de Segunda, que eu já tive lá também para discutir, né, na Globo, enfim, jornais, eu tenho tentado participar do debate público para poder levar um pouco das nossas discussões elaboradas na universidade nesse campo de estudos que tem se ampliado muito de gênero e de sexualidade e é cada vez mais importante em várias áreas do conhecimento. Mas eu vou interromper o compartilhamento, porque depois eu volto a apresentar só 2 gráficos que eu quero mostrar. Porque eu queria trazer para vocês um pouco dessa leitura histórica sobre como os direitos, eles nem sempre foram um espaço de proteção, de cidadania, de visibilidade para a população LGBTQIA+. Durante muito tempo, na verdade, durante séculos, a gente pode dizer, o direito, suas instituições, os seus ritos, seus procedimentos todos, seus códigos, eles não eram, as legislações, eles não eram exatamente favoráveis ou generosos com a população LGBTQIA+. Pelo contrário, o direito era um vetor de violências. A gente teve, durante muito tempo, em várias legislações nacionais, a criminalização da existência de pessoas LGBTQIA+. Então, as pessoas LGBTQIA+, não é só que não tinham direitos ao casamento homoafetivo, à identidade de gênero, as pessoas LGBTQIA+, elas eram perseguidas por ser quem são. E eu digo eram aí, mas não é um termo exato, pelo menos a conjugação temporal não é exata, porque vejam que ainda em 64 países no mundo, 1 terço dos países do sistema ONU, que é em torno de 200 países, né, a gente tem 1 terço deles quase a criminalização ainda hoje da população LGBTQIA+. Então vejam que em muitos lugares esse número ainda é muito assustador, né? Mas a gente teve mudanças importantes nesse curso, né? Então o que eu quero trazer para vocês é como que historicamente a gente sai de um lugar em que o direito é esse instrumento de repressão, de violência, de perseguição, e a gente vai migrando para um cenário em que o direito ele é um sistema de promoção da diversidade, dos direitos humanos e da cidadania das pessoas LGBTQIA+. Vejam que isso não é uniforme em todos os lugares, isso não acontece da mesma maneira, e eu vou mostrar um gráfico aqui que nos ajuda a entender isso. Então, se a gente olha um panorama, segundo dados aqui da ILGA, a ILGA é a Associação Internacional de Gays e Lésbicas e Travestis e Pessoas Trans. Então vejam esse dado aqui, que interessante, né? Não sei se dá para ver porque fica pequeno o mapa mundi ali, mas notem que está em inglês a legenda, né? Então, a criminalização de atos consensuais, atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Notem que a gente tem uma gradação pela cor, quanto mais escura a cor, mais grave é a penalidade. Então, notem que muitos países hoje ainda, nós estamos falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 países que ainda prevêem pena de morte para a população LGBTQIA+, sobretudo LGB. Aí a gente está falando aqui de relação entre pessoas do mesmo sexo. Outros vão ter uma possibilidade de pena de morte, né, mas que não é aplicada. Então, essa que é o grau aí. Tem uns lugares em que é aplicada a pena de morte, lugares em que há previsão legal, mas ela não é aplicada. Outros prevêem penas de prisão, né, desde mais de 10 anos até prisão perpétua, outros até 8, outros ainda com uma criminalização de fato, que é o mais clarinho ali, tirando o branco, né? Falando dos que estão coloridos aí com essas gradações que estão ali embaixo legendadas. Então, notem que é um cenário ainda grave, se a gente olha, sobretudo na região da América Central, África, né, e Oriente Médio, e um pedaço da Oceania.
né? Então, vejam que esse circuito aí ainda é um circuito de muito perigo para a população LGBTQIA+. Ah, Renan, é porque a África é atrasada, o Oriente Médio é atrasado, né? O Oriente é bárbaro, o Ocidente é civilizado, é liberal? Não. Porque boa parte desses países, inclusive, para não dizer todos, foram colonizados pela Europa Central, por países da Europa Central. Então, notem que essas legislações coloniais que foram levadas para esses países, elas previam perseguição, punição, prisão para várias pessoas LGBTs aí, né? Sobretudo pessoas LGBT. Então, notem que não é porque esse pedaço é atrasado, é porque as legislações coloniais não foram revistas, elas se acoplaram a culturas locais. Então, essa é uma primeira questão importante para a gente trazer, que no século, na virada do 19 para o 20, todos os países tinham legislações de criminalização, porque o colonialismo ainda prevalecia. E os países europeus, todos eles tiveram, assim como os Estados Unidos, todos eles tiveram legislações de criminalização das identidades LGBT. Notem o outro gráfico em cima, né? Não o desenho, mas o gráfico. Olha o que ele mostra, né? A curva está mostrando a descriminalização ano por ano. Vejam que em 1990, isso não é no século XIX, nós estamos falando do fim do século XX, anteontem. Eu já estava nascida, eu nasci em 85, então assim, não é tão velho assim, né? Vocês eu sei que devem ter nascido tudo depois dos anos 2000. Mas, vejam, 1990, nós tínhamos em torno de 130 países que criminalizavam, um pouquinho mais, pessoas LGBTQIA+. Se a gente volta ainda para 1980, 70, 60, 50, esse número vai subindo. Vejam como cai num processo gradativo, ano após ano, década após década, a gente tem uma curva bastante significativa. Mas vejam que em 2025 ele faz assim de novo. Né? Esse gráfico parece que está subindo, porque a gente tem retrocessos. Esse é um primeiro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês. As mudanças no direito elas não são homogêneas nos países, elas dependem das culturas locais, nacionais. Além disso, as mudanças no direito, elas não são lineares e gradativas, ou seja, elas não seguem um ritmo único e linear e progressivo. A gente tem, às vezes, avanços e recuos na história, a depender dos contextos políticos e culturais. Mas vejam que impressionante, né? Se eu falo para vocês que 64 países hoje perseguem a população LGBTQIA+, institucionalmente, o Estado persegue. Né? Não é que há violência contra pessoas LGBTQIA+, como há no Brasil, mas a gente não tem uma perseguição estatal institucionalizada contra essa população, como tivemos na época da ditadura ou na época colonial. Esses países têm políticas de Estado de repressão. Então, notem aí que esse número hoje chega a quase 64, 65 ali, é um número grande. Mas olha, em 35 anos, como nós reduzimos, como o direito foi mudando. Olha que interessante esse outro, que é sobre união civil e casamento homoafetivo. Então, esse aqui é a descriminalização, ou seja, deixar de tratar com direito penal a diversidade sexual e de gênero. Não quer dizer que os países que não criminalizem assegurem os direitos de casamento, por exemplo. Aqui é outro gráfico e outro mapa. Nesse mapa a gente vê, mais uma vez da ILGA, da mesma fonte que eu mencionei para vocês, vocês conseguem acessar esses gráficos todos na internet, só colocar ILGA, eles fazem um monitoramento ano a ano. Mas vejam que nesse gráfico, aí nesse desenho, o que nós estamos vendo são os países que começaram a regulamentar, não só não criminalizam, como, além disso, dão um passo além. Regulamentam a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E alguns vão além da união civil, que é o casamento homoafetivo, é o matrimônio, como a gente conhece na nossa legislação. Quem aí já teve aula de direito de família vai lembrar, no caso brasileiro, nós temos tanto a união estável como o casamento civil. São duas figuras jurídicas distintas. A união é uma situação de fato, o casamento é uma situação mais jurídica do próprio direito mesmo. Ainda que a união estável também tenha reflexo jurídico, vocês um dia vão ver isso em direito de família. Ou seja, o casamento é um passo além da união estável. Né?
Vejam que alguns países vão aceitando a união civil, ou uma união estável, é uma figura mais análoga a isso. Vejam que no gráfico, em 1990, já começa a subir. Então, não se começou aceitando casamento, se começou aceitando união estável, ou união civil. Vai subindo, 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 até 2025. Vejam que a gente tem hoje pouco mais de 30, na verdade, 35 países exatos aí, né? Na cor escura, na linha mais escura ali, que começa antes. Vejam que o casamento foi subindo e subindo e subindo e superou até a união homoafetiva, ou a união estável. Então vejam que mais de 35 países no mundo hoje, eles regulamentam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então vejam, a gente teve grande número de descriminalização durante todo o século XX, a virada do XXI. A gente teve um reconhecimento da união civil e do casamento civil. E a gente teve também uma mudança do ponto de vista da identidade de gênero, ou seja, de pessoas trans, aquelas que não se identificam com o sexo que foi atribuído no nascimento. Não sei qual que é a familiaridade ou letramento de vocês com as questões LGBT, grupo de pesquisa, enfim, outras pessoas que estão acompanhando. Né? Mas a comunidade LGBT ela é formada por pessoas que têm uma orientação sexual dissidente da heteronormatividade, ou seja, gays, lésbicas, bissexuais, pessoas pansexuais, né? Pessoas assexuais, ou seja, tem uma orientação sexual afetiva, romântica, diferente da norma padrão, mas ela também é formada por pessoas trans e queer e outras variações aí não binárias, que são identidade de gênero, não são orientação sexual afetiva. Né? Então é como a pessoa se identifica, não é sobre o desejo dela, é sobre a identidade de gênero. Vejam que aqui é onde a gente menos caminhou. Esse mapa mundi mostra a complexidade. Olha como o mundo está dividido, tem muito mais cores. Por que tem muito mais cores? Porque a gente está falando aqui de países que vão desde respeitar a autodeclaração de gênero das pessoas, do ponto de vista do direito, que o direito reconhece que as pessoas podem se identificar como elas quiserem, elas vão ser respeitadas assim, juridicamente, até a figura, que é o azul mais escuro, onde o Brasil está enquadrado aí, até o cinza escuro, que é não possível, ou seja, é impossível a pessoa se identificar de acordo com a sua identidade de gênero, que elas são, é imposto um sexo biológico para a existência dessas pessoas. Então, notem que é muito variável aí a situação da identidade de gênero. Ah, Renan, por que é variável? Que a gente avançou mais para pessoas LGBT do que para pessoas T, pessoas trans. Porque a identidade de gênero é um tema que ainda está muito recente na ordem do dia, das discussões acadêmicas, jurídicas, tá? Então, vejam, aqui no Brasil, a gente regulamentou a união homoafetiva em 2011, mas a gente só conseguiu avançar no direito à identidade de gênero em 2018, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a alteração do sexo e do prenome na documentação civil, administrativamente, feita diretamente nos cartórios. Então, notem que, além disso, a gente tem visto uma mobilização transnacional antigênero. O que isso significa? Significa que em várias partes do mundo, ainda que sempre tenha havido na história humana conservadorismos, pessoas que resistiam às mudanças em uma ordem moral, sexual e de gênero, ou seja, que os papéis eram questionados, que o homem não tem que fazer só uma coisa, a mulher não tem que fazer só uma coisa, não é só a família entre homem e mulher que importa e que é reconhecida. Todas essas mudanças foram acontecendo gradativamente na nossa sociedade. No entanto, elas não foram sempre uniformes, né? A sociedade, nem todo mundo na sociedade acompanhou esses processos. Essa é uma foto de uma manifestação na França, o berço do iluminismo, certo? Aquela coisa liberdade, igualdade, fraternidade, revoluções liberais, como a Revolução Francesa. E vejam, eles estão aí contra, sob o pretexto de defender as infâncias, eles estão contra o casamento civil igualitário.
Além disso, eles estão contra a ideia de que possa haver uma mudança do ponto de vista da identidade de gênero das pessoas, né? Então, a gente tem visto um recrudescimento de uma campanha internacional que passa por vários lugares. Poderia mencionar para vocês o governo Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o primeiro mandato, em 2017 a 2021, já foi de tentativas de retrocesso do ponto de vista dos direitos da população trans, nas Forças Armadas, uso dos banheiros, nas escolas. Mas no governo Trump 2 agora, que está em curso, a gente também tem visto uma campanha concertada e muito forte contra as pessoas trans. Nas prisões, na imigração, na questão da saúde, na questão dos passaportes, né? Coloquei uma notícia da Erika Hilton, deputada brasileira, que não foi para os Estados Unidos, porque o visto dela, né, saiu como do gênero masculino. Então, notem que a gente tem visto uma campanha internacional de vários países, não só nos Estados Unidos, mas também na Argentina, mas também na Itália, também na Hungria, na Polônia, em Uganda, vários lugares do mundo, mas na Rússia, de maneira muito marcada, contra a população LGBT. Veja, a Rússia aprovou uma lei anti-propaganda LGBT. O que é propaganda LGBT? É a mera existência pública. Se você é uma pessoa LGBT e as pessoas sabem que você é LGBT, porque você deu pinta, porque você andou de mão dada com outra pessoa do mesmo gênero, porque você tem um comportamento ambíguo do ponto de vista do gênero, isso é suficiente para ser considerado uma propaganda LGBT. Isso é um crime. Ou até mesmo expulsão de estrangeiro que não siga essas regras lá na Rússia, né? Além disso, o movimento LGBT em 2023 foi considerado extremista. É um crime organizado e terrorismo. É visto como uma ação violenta e contrária aos valores tradicionais da Rússia. Então, notem que em vários países a gente está vendo essa criminalização acontecer. Mas como está acontecendo no Brasil? No Brasil, a gente tem uma situação bastante interessante, de um lado. Por quê? Eu quero abordar o cenário brasileiro e depois poder abrir para as interações. Eu não estou vendo vocês enquanto eu estou falando, porque eu estou com a tela inteira projetada, mas quem tiver dúvidas, quiser mandar no chat ou quiser levantar a mão também, já eu volto para a tela e a gente pode ir dialogando sobre as questões também que vocês tenham. Mas vejam que, do ponto de vista dos direitos LGBT, nós avançamos muito no Brasil. No Brasil, pelas ordenações, quem estudou História do Direito vai lembrar das ordenações do Império Português. Essa é a Yolanda, minha gata, que está aqui também passeando e participando da conversa. Nas ordenações do Império Português, a gente teve várias ordenações em sequência, né? Ordenações manuelinas, alfonsinas, filipinas. A gente foi vendo esse processo bastante acentuado de perseguição naquele momento à população LGBT. Então vejam que no Brasil a gente não foi fora do que era o padrão no mundo. As pessoas LGBT eram perseguidas no Brasil como em outros países. A gente sai desse lugar da violência, da proibição, da repressão, a gente vai para um lugar de tolerância, até chegar num lugar de promoção. Vejam que o Brasil, em 2011, eu mencionei para vocês, né? São vários recortes que eu trouxe de notícias de decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, em 2011, a gente permitiu a união homoafetiva. Ah, mas como assim, né? As famílias começaram a existir nesse momento? Não, as famílias homoafetivas já existiam. A diferença é que, desde 2011, a gente começa a ter o reconhecimento do Estado e a proteção jurídica dessas famílias. Elas sempre existiram. Vale a pena, quem tiver interesse sobre isso, ver essa série recente que eu estou assistindo, estou gostando muito. Não sei se alguém aí está vendo, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Ela é sobre a epidemia do HIV/AIDS, mas ela também mostra as relações homossexuais, ou seja, elas sempre existiram, né, as famílias, em diferentes configurações de família. Mas elas não tinham proteção do Estado e passam a ter em 2011, com a união homoafetiva, e em 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, regulamenta o casamento civil. O STF reconhece também, em 2015, o direito à adoção. Além disso, em 2018, como eu mencionei, o STF reconhece
a possibilidade de mudança de nome e de sexo na documentação civil. Então, isso também é algo que antes as pessoas trans tinham que passar por uma série de procedimentos, entrar com uma ação judicial, ter perícia, mostrar provas de que tinham feito cirurgia de redesignação sexual, que tinham um órgão genital ou outro órgão genital. Era uma violação à privacidade, o direito à intimidade dessas pessoas. Isso tudo para conseguir mudar a sua documentação. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas vão num cartório, digo hoje, mas desde 2018, e com uma declaração e apresentação de certas certidões, ela pode fazer essa alteração. Além disso, havia proibição de doação de sangue. Em 2020, o Supremo também reconhece que havia uma discriminação inconstitucional contra pessoas LGBT que não podiam doar sangue. E aí, isso muda também nas normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. Várias outras, né? Poderia mencionar também a LGBTfobia, que em 2019 é criminalizada. Então, não é uma piada, não é uma qualquer coisa irrelevante aí, um ato de LGBTfobia, seja ele verbal, seja ele físico, é um crime de racismo, está equiparado ao crime de racismo na nossa legislação por essa decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal. Além de uma série de decisões do Supremo que foram julgando inconstitucionais leis que estavam proibindo a discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? Então vejam que tudo isso mostra um cenário muito interessante no Brasil, num país que está perseguindo uma série de retrocessos contra a população. O Brasil parece um paraíso. Jornalistas, às vezes, ou pesquisadores estrangeiros, eles me perguntam, né? Ah, mas então como está a situação dos direitos LGBT no Brasil? Aí eu digo, os direitos LGBT estão ótimos, mas a população nem tanto, né? E por quê? Porque quem estuda direito sabe, a gente tem uma distância enorme ainda entre o que diz a lei, o que dizem as decisões das nossas Suprema Cortes ou dos tribunais de modo geral, e o que é a realidade. Há uma distância muito grande para as pessoas efetivarem esses direitos. Imagine uma pessoa trans que vive que tem uma vida extremamente precarizada, não tem acesso ao estudo, à escolarização, porque foi evadida, foi expulsa da escola, não tem uma profissão no mercado formal de trabalho. Se ela vai saber onde ela vai, o que é um cartório, que ela pode mudar, que ela tem esse direito, né? Em geral, as pessoas não sabem, não têm informação, não têm acesso à justiça, né? E vocês discutem isso no grupo de vocês, a dimensão da justiça, justiça comunitária e outras formas de justiça para justamente ampliar esse acesso. Então, a gente tem um primeiro desafio. Como a gente pode ampliar o acesso e tornar esses direitos algo real, algo vivo, algo presente na vida da comunidade LGBT, que é uma comunidade ainda tão violentada e excluída e marginalizada no nosso país. A segunda questão é que há uma tentativa no mundo todo de reverter essas conquistas, com um conservadorismo crescente. Em 2021, o jornal O Globo me pediu um artigo, eu coloquei o recorte ali, né? Artigo, direitos LGBT mais tão recentes correm riscos. E eu dei esse título por quê? Justamente porque há um risco desses direitos, né? Então, para além de tirá-los do papel, nós também precisamos manter esses direitos, ou seja, fazer com que esses direitos não sejam atacados e desconstruídos, porque nenhum direito está escrito em pedra, né? Os direitos eles são frutos de disputas morais, de disputas sexuais, reprodutivas. Então nós precisamos ainda manter esses direitos e aprofundá-los na nossa realidade. E mais do que isso, a gente precisa ampliar mesmo a proteção. Vejam que nada desses direitos, eles são decorrentes de lei num sentido específico. Eles são direitos reconhecidos por decisões da Suprema Corte, basicamente do STF. Aí vocês podem perguntar, Renan, não vale a mesma coisa? Não é vinculante? É vinculante. Mas não vale a mesma coisa, né? A gente não tem o mesmo grau de solidez, de proteção para direitos que são frutos de decisões dos tribunais, da jurisprudência e de lei. Porque mudar uma jurisprudência é muito mais fácil
do que mudar uma legislação. Por quê? Porque a legislação ela é produzida pelo parlamento, ela é sancionada pelo Poder Executivo, ela é controlada na sua constitucionalidade e legalidade pelo Judiciário, ela tem vários mecanismos de proteção e de blindagem, enquanto que uma decisão judicial ela é uma decisão judicial. Você muda a composição da STF, você muda o entendimento sobre os direitos LGBT. Então, todo e qualquer direito, ele sempre corre risco, e o mundo está mostrando isso para a gente. É muito importante, portanto, que nós tenhamos essa compreensão histórica e jurídica dos direitos, entendendo a importância da gente consagrar na legislação, nas políticas públicas, esses direitos, para que eles não sejam só, o fundamento deles não seja só uma decisão judicial, que pode ser desconstruída e que pode colocar em segurança jurídica muitas famílias LGBT, muitas pessoas LGBT, que dependem dessas decisões para terem seus direitos reconhecidos. Então é isso que eu tinha preparado aqui para vocês, para trazer como uma provocação inicial. Deixa eu tirar a apresentação, para que a gente possa também conversar. O Moisés mandou aqui, né, das máscaras de oxigênio. É uma série muito boa, gente, recomendo demais. Eu estou ainda no 3º episódio, estou vendo devagar para não acabar logo. Mas era um pouco isso que eu queria trazer como uma apresentação inicial para a gente ter um panorama mesmo de como o mundo está vendo hoje esses direitos, os riscos que a gente tem corrido do ponto de vista da proteção desse direito, e como o Brasil tem uma situação bastante peculiar, de um lado de muito avanço, mas também de ameaças bastante presentes. Eu queria abrir para vocês, aí quem está acompanhando, tenha dúvidas, questões, comentários, para a gente poder fazer mesmo um diálogo, não ficar uma coisa tão chata que unilateral de eu falando para vocês. O evento virtual é sempre mais difícil até de manter a atenção, né, nas telas, então queria abrir aqui para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esses temas. Sem timidez, sem medo de falar certo, errado, a ideia é a gente poder, de fato, ter um espaço de formação aqui, troca. Quem quiser ir levantando a mão, aí a gente vai rodando a palavra, aí eu vou dialogando. Clodovaldo. Já posso falar? Pode, manda ver. Boa noite, pessoal. Primeiro, cumprimentar, Renan. Já acompanho o seu trabalho, a militância há alguns anos e realmente é motivo de orgulho, né, para a gente que está aí lidando com essa questão dos direitos LGBTQIA+. Eu sou advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB aqui de Montes Claros. E aí, recentemente, estavam acontecendo, né, as conferências municipais e estaduais aí preparatórias para a Conferência Nacional LGBTQIA+, e eu participei da conferência estadual em Belo Horizonte, né, representando a sociedade civil, e lá tivemos um momento de discutir a respeito da institucionalização das políticas LGBTQIA+, né, dentro dos eixos que foram propostos na conferência. E aí a gente sempre percebe muito, é uma coisa que você já começou a abordar na sua apresentação, a respeito da dificuldade que nós temos em institucionalizar direitos quando nós partimos, né, da constatação de um Congresso Nacional extremamente machista, né, homofóbico, com pouca representatividade, e na representatividade que possuímos, fazem um verdadeiro vilipêndio à dignidade, né? Assim, são absurdas as atitudes que são perpetradas contra a Erika Hilton, por exemplo. E aí, diante desse cenário, a gente meio que fica até com um certo desânimo em pensarmos, né, em uma institucionalização. Eu queria trazer essa provocação para você e gostaria de te ouvir um pouco a respeito, né? Se você acha que é possível pensarmos alguma saída para construirmos esse momento na sociedade onde os direitos LGBTQIA+, serão vistos com normalidade, né? Não como algo assim absurdo e motivo de questionamentos, né? Obrigado.
Legal, Clodovaldo, excelente aí as colocações. Eu acho que a gente está nesse dilema hoje ainda, né? Acho que vai exatamente. Eu vou estar agora na conferência em Brasília, dia 20 a 27, eu vou estar em Brasília para o processo da Conferência Nacional. Também acompanho de São Paulo, sou conselheiro estadual aqui em São Paulo. E acho que a gente tem uma dificuldade ainda, né, em institucionalizar mais e proteger essas políticas. Eu acho que esse é o grande desafio dos nossos tempos. Porque o direito, é fácil para o direito dar uma resposta formal e dizer, está garantido, está formalmente garantido, o direito resolveu o seu problema, mas não resolveu. Então, eu acho que a gente tem ainda o desafio de conseguir avançar, e para fazer esse avanço, eu acho que é fundamental, você mencionou, Erika Hilton, que nós tenhamos pessoas LGBT nos legislativos de todo o país. Não basta ter juízas que sejam pessoas esclarecidas, que tomem decisões favoráveis a essa comunidade, né, porque tem limite, a caneta de um juiz, de uma juiz, tem limite. Xandão não pode fazer qualquer coisa no Supremo, Barroso também não, Fachin também não, ainda que possam muito, não podem tudo. Mais do que isso, eu diria, né, muito triste de um país e de uma comunidade que dependa de uma canetada de um juiz para ter cidadania. Então, assim, nós precisamos de um processo de mobilização política, nacionalmente falando. Isso está em curso, né? Está em discussão uma frente parlamentar trans aí, da Érica aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a Duda Salabera aí, deputada federal, no Rio, a Beni Brioli, de Niterói, lá no Nordeste também, esqueci o nome da candidata que vai ser, eu vi que já houve um acordo que está sendo costurado, mas estão fazendo alguns estados já com pessoas que vão com grande chance de se eleger e fazer uma bancada trans. Imagina, ter 4, 5 deputadas trans, a gente crescendo esse número é algo super importante. Então, eu acho que nós precisamos ter pessoas LGBT, mas não quaisquer pessoas LGBT. Temos que ter pessoas LGBT comprometidas com essa luta pela cidadania, com o que o movimento construiu como acúmulo, o ativismo para a defesa das nossas vidas, dos nossos direitos. Acho que esse movimento tem acontecido, eu fico muito feliz de ver nas eleições cada vez mais pessoas LGBT assumidas. Né? Só a gente olhar o que aconteceu quando o primeiro LGBT assumido ganhou uma eleição em Coqueiral, no estado de Alagoas. Renildo era o nome dele, um vereador que se assumiu bissexual numa entrevista de um rádio, e que dias depois ele foi encontrado seu corpo, né, com uma série de marcas de violência, ele foi assassinado, poucos dias depois de ter se assumido bissexual na sua cidade, no interior do Alagoas. Então, vejam a diferença, isso foi em 1992, né, veio Cátia Tapeti, a primeira travesti eleita, logo em seguida, em Picos, no Piauí, né, e a gente chega hoje, em espaço de 30 anos, a gente consegue ter Erika Hilton, Duda Salabert, João Willis, que fez um trabalho incrível lá, outras pessoas importantes em vários níveis aí de estado, se a gente for falar de municípios. Então a gente tem muitas lideranças LGBT e nós precisamos ter mais, precisamos ocupar esses espaços, acho que esse é o caminho que nós temos que trilhar. Antes de passar para o Thiago, eu vou comentar o que o Kleber mandou aí, que é uma ótima questão também sobre o enquadramento da LGBTfobia e quais são os entraves, né? Eu estou justamente, Kleber, agora coordenando uma pesquisa nacional do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para mapear os obstáculos da justiça para a população LGBTQIA+, ou seja, nosso objetivo, nós estamos entrevistando promotores, procuradores, defensores públicos, juízes, delegados, advogados, pessoas que estão em centros de cidadania, enfim, todo o sistema de justiça, a gente está olhando o sistema de justiça de modo amplo, a gente está entrevistando pessoas de todo o país, dos vários ramos do judiciário, do sistema de justiça, para entender esses obstáculos. Né? Então, uma pesquisa que pretende justamente compreender esses obstáculos, tanto procedimentais, a produção de prova, a dificuldade de acesso, a questão geográfica, a barreira econômica, financeira, a barreira educacional, cultural, de desconhecimento dos direitos. Né? Eu acho que tem vários fatores. Em relação especificamente ao que você traz, eu acho que a gente ainda não conseguiu educar o sistema de polícia e nem o sistema de justiça sobre a criminalização da LGBTfobia. Ainda se desclassifica, se desqualifica esse crime como algo leve, como sem a intenção de ofender, como uma piada, que é um problema análogo a que a população negra enfrentou para discutir o crime de racismo, que é a matriz em qual a gente está enquadrado hoje, como população LGBT. Que era justamente, não, chamar uma pessoa de macaco não é crime.
Chamar uma pessoa negra de macaco, o judiciário muitas vezes disse em decisões que não é crime. Porque dizia que não havia o ânimo de ofender, que era uma piada. Né? Se chamar alguém de macaco não é crime, o que vai ser crime de racismo? Né? Então, assim, é um absurdo que o judiciário, durante muito tempo, veio aplicando e desclassificando como injúria racial, que era menos importante ou menos duro do que racismo. Depois o STF agora decidiu e desfez essa confusão aí, decisão de 2 anos atrás, equiparando injúria racial ao racismo. Então vejam que a gente ainda está caminhando muito lentamente, mas estamos caminhando. Há um estudo do All-Out, eu vou mandar o link aqui para você, Kleber, e quem mais se interessar do aspecto mais criminal, mas o All-Out fez uma pesquisa muito boa também sobre os obstáculos do Instituto Matiz à criminalização da LGBTfobia no Brasil. Eles identificaram 12 eixos aí de questões que dificultam a falta de implementação da criminalização da LGBTfobia. Pior que a All-Out fechou o escritório no Brasil, agora o site deles não estão abrindo. Deixa eu ver se eu consigo lá, não estou encontrando nada, gente. Que triste. Eu vou mandar uma matéria que remete. Não sei se o relatório ainda está disponível, mas a matéria aqui, ela dá esse resumo. Vocês podem abrir aqui, vocês vão conhecer um pouco mais desse estudo. Diga lá, Thiago. Professor, tudo bem? Boa noite já, né? Boa noite, pessoal. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu achei muito relevante quando o senhor trouxe os gráficos. E, assim, é muito perceptível que, a partir da década de 90, houveram muitas conquistas e concessões, né? E não dá para falar que foram concessões e conquistas sem luta daqueles que nos antecederam, né? E só que, assim, eu não sei se o senhor tem feito essa reflexão e, caso já tenha feito e produzido sobre isso, para poder partilhar com nós, em relação aos nossos tempos, né? 2025, as novas gerações que vieram, essa mudança no perfil da comunidade LGBT, no sentido de que, por exemplo, se a gente parar para pensar, pessoas com mais de 10 anos hoje já nasceram com a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo que na história do Brasil isso era inédito, né? Então, assim, eu acho que até que ponto isso traz para a nova geração da comunidade LGBT o sentido de luta que os nossos antepassados tiveram que tanto estar atentos e vigilantes o tempo inteiro, né? Você acabou trazendo essa pequena elevação que está tendo no gráfico a partir agora do ano passado e desse ano, só que eu acho que ainda não é tão palpável para muitos, né? Lógico que nós não podemos generalizar as realidades de todos as interseccionalidades que existem na comunidade. Mas, assim, a minha pergunta é nesse sentido, se você percebe que essas novas gerações que têm surgido, que têm nascido, elas, em que perfil elas têm de luta, que perfil elas têm de enfrentamento? A esquerda, ela ficou, nos últimos anos, né, especialmente depois das jornadas de julho, muito distante das ruas, né? Teve agora o retorno bem expressivo com a PEC da blindagem, convocada por alguns artistas, que foi muito bonito, mas que, assim, foi algo que estava meio apagado. E, assim, eu queria ouvir do senhor nesse sentido, né, essa reflexão de que essa nova militância da comunidade LGBT, ela está próxima das ruas, se não está. Pode falar. Legal, Thiago, uma ótima questão que você traz aí, né? Eu acho, de um lado, eu tenho uma visão, acho que dupla aí, de 2 pontos diferentes sobre essa questão. Acho que, de um lado, essa geração toda é beneficiada por essa luta, sem dúvida, né? E aí isso é escalonado, né? Então, eu sou a geração que estou chegando agora aos 40, né? Tenho 39 anos. Eu não peguei na minha adolescência aplicativos de relacionamento, eu não peguei essa abertura, né, da possibilidade do casamento, de ter LGBTs na família abertamente, era sempre um tabu, era a pessoa que saiu de casa, que foi expulsa. Então era uma situação diferente de abertura. Mas quem veio 20 anos antes de mim, uma geração antes, quem está com 60 hoje, foi mais difícil ainda, e pegou a epidemia do HIV/AIDS, essa que está retratada no Máscaras de Oxigênio, que foi um verdadeiro genocídio dentro da população, né? Quem está com 80 hoje, os pioneiros desse movimento, que nos anos 70 estavam lutando, hoje estão com 80 anos quase, 70, 80 quase.
como João Silvério Trevisan, por exemplo, que tem 81 anos, né, que escreveu Devassos no Paraíso, que é um livro que eu recomendo a todo mundo. Então, essas pessoas já pegaram uma situação ainda mais difícil. O que isso nos mostra, de um lado aí? Que a gente tem um arco histórico, que a gente foi mudando a sociedade está mudando, a mentalidade das pessoas está mudando. Basta ver como a gente tem... Pode mandar aí, Kleber, a outra pergunta, que dando tempo eu comento também. A gente vê essa mudança acontecendo de maneira muito visível na história. E é recente. Agora, a percepção social desses jovens hoje, né, que chegam com tudo meio já ganho, né, ou reconhecido, realmente perde às vezes, né, pela falta de memória e de conhecimento dessas lutas, perde o registro de como foi difícil, de como envolveu muita batalha, de como envolveu muita luta, né, de várias pessoas aí e muita violência nesses processos todos. Então, acho por isso que é tão importante a gente falar dessa história, por isso que eu tenho me dedicado tanto a trazer essa memória, né, a trazer essas lutas, a história do ativismo à tona, porque a gente não teria chegado hoje, não existe direito sem muita luta social antes, e luta política. Isso em qualquer área, não é só direitos LGBTs, né, isso é direitos do trabalho, direitos previdenciários, direito à moradia, direito à saúde, né, direito à educação. Todos esses direitos só existem por conta de muita luta social e luta política. Quem tenta dissociar direito dessa realidade social e política não consegue compreender efetivamente o direito. Então, eu acho que tem isso, né? Então, eu acho que tem uma geração que cresce sem essa memória. Mas eu acho que é possível trazer essa memória, né? Acho que essa população, ela pode ir aprendendo, essa juventude pode ir aprendendo, na medida em que a gente vai trazendo isso como temas do presente. Isso está acontecendo. Uma quantidade enorme de livros, uma quantidade enorme de audiovisual, como série que a gente mencionou. Você abre a Netflix hoje, é impossível você achar uma série que não tenha personagens LGBT, e não como tinham há 30 anos, que era sempre aquele caricatura, né, aquela pessoa caricaturizada, estigmatizada, estereotipada. Não, uma construção outra de pessoas LGBT legais, pessoas LGBT chatas, porque tem também, não é porque é LGBT que é legal, né? Tem LGBT horroroso, tá lá retratado também, né? Então isso é muito bacana, a gente vê a diversidade sendo manifestada. Então eu acho que a gente tem uma produção hoje que nos mostra essa diversidade dos modos de ser que nós temos aqui. Quer falar, Moisés? Aí, enquanto isso, eu leio também a outra aqui do Kleber. Boa noite, professor. Eu queria, de certa forma, pedir um aconselhamento do senhor para o grupo, porque nós, como um grupo de pesquisa em autocomposição e justiça comunitária, discutindo temas de acesso à justiça, e conhecendo o trabalho do senhor, principalmente do livro Contra a Moral e os Bons Costumes, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre de que forma que a gente pode tratar mais desses temas para poder manter viva essa memória, principalmente ao lidar com alunos da graduação, iniciando os estudos no direito, e até em contato com outras áreas, principalmente pela resistência que ainda existe nesse curso em relação a temas como esse. Uhum. Sim, acho que essa é uma questão, né? Eu, quando entrei na faculdade de Direito, entrei em 2004. Estudei até 2008, né, a graduação. Depois fiz o mestrado, doutorado, mas a graduação foi 2004 e 2008. Não tinha praticamente professores LGBT ou estudantes LGBT. Isso na Faculdade de Direito da USP, que é um lugar super arejado aqui em São Paulo, etc. Né? Não tinha. Óbvio que tinha um monte de LGBTs que não eram assumidos, né, como eu próprio. Mas isso mudou muito, né? Mas não tinha uma referência, não tinha livros sobre isso, não tinha comissões da OAB, como a que o Clodovaldo preside hoje aí. Ou seja, não tinha esse espaço institucional. O CNJ fazer uma pesquisa sobre LGBT era impensável. Hoje nós temos esses espaços no direito. Minha sugestão é fortaleçam esse campo de estudo de pesquisa que chama Direito Antidiscriminatório. No meu curso na Unifesp, na Universidade Federal de Direito, nós temos uma cadeira obrigatória, as pessoas passam por esse conteúdo. A gente discute direito da população LGBT, das mulheres, das pessoas negras, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência, de crianças e adolescentes, de pessoas idosas. É esse ramo que é o direito antidiscriminatório. Nós não estamos falando de qualquer coisa, de um pedacinho de... Não, nós estamos falando dos direitos da população brasileira, direito como qualquer outro direito. Tem que ser estudado nas faculdades, nos cursos de direito. Então, acho que os grupos de pesquisa podem ajudar trazendo, fazendo evento, ampliando essa conversa como a gente está fazendo hoje aqui.
E aí, o meu teto é 19, quero rapidinho comentar a questão que o Kleber traz. Essa que a gente, como a gente consegue, né, não se perder em disputas internas aí que muitas vezes acabam nos destruindo ao invés de fortalecer essa comunidade. Então eu diria o seguinte, né, a gente está vendo esse movimento agora de pessoas LGB que querem deixar o T de lado, não sei se vocês viram isso, Aliança LGB, a ideia de que as pessoas trans têm que ficar de lado, não podem estar na mesma comunidade, etc., né? Eu acho um equívoco enorme, porque acho que a força da comunidade está justamente nessa solidariedade na política de alianças que a gente construiu historicamente. Então, eu acho que nós temos que entender que nós temos especificidades em cada letrinha, mas que nós somos uma comunidade, porque nós sofremos padrões de violência muito semelhantes, baseados ou no gênero, ou na orientação sexual, ou em ambos. Então, o marcador da violência é muito semelhante, ainda que, evidentemente, seja muito diferente a violência que uma mulher negra trans da periferia sofre em relação a mim, um professor branco, gay, hétero, São Paulo, cisgênero. Né? Mas os padrões de construção histórica dessas violências a partir desse eixo do gênero, da sexualidade, são muito semelhantes. Então, a nossa força é a nossa política de aliança. Nós temos que caminhar juntos, ainda que nós tenhamos diferenças. Eu acho que é um exercício, não é fácil, porque é muito fácil se perder nas especificidades, mas eu acho que se a gente fragmentar demais, a gente se enfraquece, e é isso que historicamente a gente tem visto em vários lugares do mundo. Então, acho que era isso, gente, de questões e pontos para comentar. Quero agradecer demais, Vitória, Moisés e o pessoal do grupo também aí. Espero numa próxima encontrar vocês presencialmente. Nós que agradecemos, professor, pela disponibilidade, e foi uma honra para a gente poder te escutar, e a gente espera ter novas oportunidades junto com o senhor. Muito obrigada. Gente, a lista de presença vai estar no chat, e qualquer coisa, estamos à disposição pelo Instagram. Muito obrigada, professor. Legal, valeu, pessoal. Kleber, estarei aí para a Parada do Orgulho LGBT em dezembro, 5 de dezembro aí na Paraíba, em João Pessoa. Até mais, pessoal. Uma boa semana aí para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.